Você já olhou para o céu noturno e se perguntou se estamos realmente sozinhos no universo? Ao longo da história, inúmeras pessoas de todas as esferas da vida relataram avistamentos estranhos e inexplicáveis nos céus, luzes misteriosas, formas incomuns e objetos se movendo de maneiras e em velocidades que desafiam amplamente as leis gerais da física. E hoje vamos nos aprofundar em alguns dos avistamentos de OVNIs mais desconcertantes já registrados, imagens que levantam mais perguntas do que respostas. Esses avistamentos são prova de visitantes extraterrestres ou há uma explicação mais sobrenatural? OVNIs se multiplicando na Inglaterra. Sendo o local mais famoso dos círculos nas plantações no mundo, não é de se admirar que vários OVNIs sejam vistos por toda a Inglaterra. Este avistamento em particular ocorreu em Warminster, Inglaterra, que fica a cerca de 160 quilômetros de Londres. Um passageiro estava sentado em seu carro estacionado quando de repente percebeu algo anormal voando no céu. A princípio ele pensou que fossem dois helicópteros monitorando a área, mas logo percebeu que era algo mais. Ao ampliar a imagem, ele ficou chocado ao ver dois orbes brilhantes se movendo equidistantes um do outro em perfeita sincronia. Os dois orbes continuaram avançando e foram escondidos pela colina à sua frente. Mas em vez de aparecerem do outro lado da colina, eles não apareceram, mas se tornaram visíveis alguns segundos depois, o que sugere que estavam usando algum tipo de tecnologia de camuflagem para se esconder dos humanos. E o que a testemunha viu em seguida o deixou literalmente sem palavras. Os dois OVNIs se dividiram em 5 orbes menores, deixando ainda mais perplexos os observadores. E não só isso, eles continuaram voando ao redor da colina realizando manobras coordenadas, como caças em um show aéreo. Como dois OVNIs podem de repente se dividir em 5? Ou será que os 3 OVNIs restantes estavam fingindo ser invisíveis todo esse tempo? OVNI em alta velocidade visto por um drone. Os OVNIs geralmente são vistos à noite, pois a maioria deles emite luzes brilhantes. Mas algumas pessoas têm a sorte de ver OVNIs mesmo em plena luz do dia. Como este avistamento que ocorreu em Plymouth, Wisconsin, em 2017. Um fotógrafo amador e entusiasta de drones decidiu aproveitar o clima tempestuoso para gravar seu vídeo. Ele queria tirar algumas fotos dos raios bem perto das nuvens de tempestade e decidiu usar um drone. Mas seu drone acabou capturando algo que o deixou totalmente confuso. A princípio, parece uma foto normal de um campo de cultivo, mas, de repente, do nada, uma esfera branca passa na frente da câmera na velocidade da luz. Nenhuma nave feita pelo homem consegue se mover tão rápido e, naquele momento, o drone do fotógrafo era o único voando no céu. O globo branco de movimento rápido se parece muito com o visto em Ibiza, na Espanha, este ano, que também era pequeno, mas se movia a milhares de quilômetros por hora. O fotógrafo capturou o orbe branco novamente, dessa vez com um estranho movimento ondulante, como se estivesse descendo da nuvem. Qual deve ser o propósito desses pequenos orbes em nosso céu? Ou esses pequenos orbes são apenas dispositivos de manipulação do clima? OVNI de charuto visto sobre um incêndio florestal em Los Angeles. Os incêndios florestais são uma das piores calamidades que já atingiram a humanidade. Eles geralmente causam perdas e danos materiais que chegam a milhões de dólares, e nos piores casos, até mesmo ceifam vidas. As pessoas geralmente são evacuadas antes que o fogo as alcance. Mas o terrível incêndio de Volsey em 2018 teria chamado a atenção de seres de outro mundo. Em novembro de 2018, um grande incêndio florestal ocorreu em Volsey, Califórnia. O incêndio queimou 96.949 acres de terra, destruiu 1.643 estruturas, matou 3 pessoas e provocou a evacuação de mais de 295 mil pessoas. Canais de notícias por toda a América relataram o incidente. E o helicóptero de um canal de notícias local tentou chegar o mais perto possível dos incêndios florestais. Mas enquanto o canal de notícias filmava seu helicóptero voando sobre o incêndio, os espectadores notaram algo muito estranho flutuando no céu.
Um OVNI preto muito tênue em forma de charuto foi visto pairando logo acima da enorme nuvem de fumaça. O OVNI se movia muito lentamente, mas era claramente visível devido ao fundo azul claro. Este OVNI se assemelhava muito ao OVNI em forma de disco preto visto na Flórida em 2021. Este OVNI de aparência semelhante permaneceu imóvel durante toda a filmagem. Mas voltando ao OVNI causado pelo incêndio florestal, por que ele estava voando sobre uma área tão devastada? Você estava tentando ajudar pessoas ou animais ainda presos no fogo? OVNI estranho visto perto de um avião sobre o mar Egeu. OVNIs vistos em altitudes extremamente altas por pilotos são uma ocorrência comum. De um OVNI quase colidindo com um avião comercial a um cubo de metal avistado por um piloto de avião na Colômbia, os alienígenas não parecem ser tímidos quando se trata de aparecer na frente de aeronaves feitas pelo homem. E esse padrão continuou em 2018 perto da Grécia. Um passageiro a bordo de um avião sobrevoando o mar Egeu capturou imagens de um objeto estranho voando próximo à aeronave. O objeto realizou diversas manobras que pareciam impossíveis de serem realizadas por qualquer aeronave conhecida. Mais uma vez, a aeronave tinha o formato de um charuto alongado, mas dessa vez ela ficava virando da direita para a esquerda, chegando a ficar perpendicular em um ponto, deixando todos os passageiros daquele voo perplexos. Mais tarde, ele foi embora deixando um rastro de fumaça preta. Seria um OVNI real ou algum tipo de tecnologia militar avançada, considerando que estava deixando rastros pretos? OVNI visto no Texas em 2022. O Texas é um ponto importante para avistamentos de OVNIs, considerando que é o maior estado dos Estados Unidos da América. Em nossos vídeos anteriores, falamos sobre um OVNI visto sobre Houston, Texas, em 2014. Muitos moradores testemunharam uma enorme nave circular, pairando no céu noturno, com um total de 12 luzes brilhantes. Outro OVNI foi visto mais tarde em Tomball, Texas, em 2018, onde 3 luzes brilhantes apareceram e desapareceram de repente, apenas para reaparecer novamente. Então, em abril de 2022, em uma cidade chamada Kylie, um OVNI estranho foi capturado pela câmera emanando um brilho laranja. Mas o OVNI sobre o qual falaremos parecia estar parado e pairando em um ponto. Este OVNI estranho foi avistado por várias testemunhas em todo o Texas. E, ao contrário do OVNI visto sobre Houston em 2014, este OVNI tinha apenas 5 luzes brilhantes. Mas a luz verde que ele emitia lembrava os OVNIs vistos em Teherã, Irã e Chennai, Índia, há apenas alguns meses. Para ser honesto, este OVNI lembrava muito visto em Chennai, pois também mostrava exatamente 5 luzes verdes. Uma das testemunhas oculares até mencionou que o OVNI não estava fazendo nenhum tipo de som enquanto pairava bem sobre ela, o que é impossível, pois qualquer objeto voador deve ter algumas partes móveis, mas este OVNI não parecia ter nenhuma. Quão tecnologicamente avançados são esses seres superiores, que suas naves são capazes de navegar em velocidades tão altas sem fazer nenhum tipo de som? OVNI triangular visto de uma câmera de campainha na Inglaterra. Ultimamente, houve um aumento nos avistamentos de OVNIs formando uma forma triangular e emitindo 3 luzes. Como o OVNI registrado por uma câmera de campainha em Sunrise, Flórida, e o OVNI visto em Tomball, Texas, em 2018. E um OVNI triangular semelhante foi avistado sobre a Inglaterra em 2022. A testemunha ocular e seu amigo estavam em casa, assistindo futebol na TV, quando seu telefone vibrou com um alerta da câmera da campainha, dizendo que alguém estava do lado de fora. Esperando ver um visitante em sua porta, ele verificou a filmagem. Mas em vez de uma pessoa, ele ficou chocado ao descobrir que a câmera havia sido acionada por algo no céu. Lá, movendo-se lentamente acima dos telhados, havia 3 luzes brilhantes formando um triângulo, deslizando da direita para a esquerda na tela. Esta filmagem se assemelha muito ao OVNI também visto por uma câmera de campainha na Flórida. O OVNI da Inglaterra também parece estar se movendo no mesmo ritmo tranquilo que o OVNI da Flórida. Esses eram os mesmos OVNIs mantendo uma vigilância atenta sobre os humanos naquela área?
OVNI em forma de charuto flutuando sobre Montana. Este é um dos avistamentos recentes de OVNIs que ocorreram em junho de 2024 sobre o estado montanhoso de Montana. À distância, este OVNI se assemelha a uma bactéria cilíndrica quando visto no microscópio. Mas ao aumentar o zoom, você pode ver claramente um OVNI em forma de charuto iluminado no alto do céu, planando em um ritmo muito lento. E mesmo que o OVNI estivesse longe, é claramente visível que o OVNI estava emitindo luzes de cores diferentes. Muito parecido com o OVNI visto em Paudaley, Califórnia, em 2024. Outra pessoa de Montana também registrou o mesmo OVNI, mas com uma câmera de visão noturna. Desta vez, o OVNI estava dobrado em um ângulo de 30 graus, fazendo o observador sentir que o OVNI estava descendo lentamente planejando pousar em algum lugar nas montanhas. Um OVNI em forma de charuto idêntico e brilhantemente iluminado também foi avistado no mundialmente famoso ST Ranch, localizado em Trout Lake, Washington. Aqui, a testemunha ocular conseguiu dar um zoom muito maior, mostrando o OVNI emitindo uma luz esverdeada, mas se movendo no mesmo ritmo tranquilo de um balão de ar quente. Neste vídeo também, o OVNI mais tarde se inclinou em um ângulo de 30 graus como se estivesse prestes a descer e pousar. Surpreendentemente, esse avistamento ocorreu em 2021. Por que esses OVNIs alongados em forma de charuto estão se movendo lentamente sobre Montana e Washington? Eles estavam retornando para sua base secreta em algum lugar nas montanhas? OVNI de Chattanooga. Este avistamento ocorreu em Chattanooga, Tennessee em 2023. Este OVNI foi gravado no meio da noite por uma câmera de segurança residencial voltada para o céu. Inicialmente, você pode ver claramente o céu noturno com as estrelas brilhando intensamente ao fundo. Então, de repente, do canto inferior direito, você vê uma das estrelas se movendo lentamente para cima e, de repente, ela para em sua posição, camuflando-se entre um manto de estrelas. Então, do nada, ela se move rapidamente para a esquerda e fazendo uma curva em U completa e se move rapidamente para a direita enquanto sai do campo de visão da câmera de segurança. Deve-se levar em consideração que a distância que o OVNI estava cobrindo em tão pouco tempo era enorme, facilmente tornando uma nave se movendo a milhares de milhas por hora. A velocidade rápida com que ele saiu do quadro lembrava o orbe branco como o OVNI visto em Ibiza, Espanha. O OVNI de Ibiza se moveu mais rapidamente em comparação com este OVNI. Mas se os alienígenas são capazes de viajar em velocidades tão altas, o que mais podemos esperar deles? Luzes estranhas vistas sobre templo na Índia. Nos últimos meses, a Índia teve muitos avistamentos de OVNIs, fazendo os caçadores de OVNIs acreditarem que alienígenas podem estar tendo uma base secreta na Índia. Somente em 2024, OVNIs foram avistados em Nagpur e também em Chennai. E recentemente, um avistamento de OVNI ocorreu sobre um templo onde muitas pessoas estavam reunidas para um festival religioso. De repente, luzes estranhas apareceram no céu, chocando todos os devotos. Essas luzes desapareceram rapidamente e apareceram novamente se movendo de forma errática. Em um ponto, você pode ver 3 luzes brilhando intensamente, sugerindo que no mínimo 3 OVNIs estavam no céu. No passado, vimos OVNIs se teletransportando de um ponto do céu para outro, e aqui também, vemos um movimento semelhante por alguns segundos. Mas então isso é seguido pelos OVNIs se movendo erraticamente no céu. Nem mesmo formando uma forma triangular adequada como visto no passado. Essas eram algum tipo de sonda vigiando áreas com grandes multidões? Até mesmo os militares dos Estados Unidos estão desenvolvendo kits portáteis de detecção de OVNIs, finalmente reconhecendo o fato de que podemos não estar sozinhos. Mas por que os alienígenas ainda estão brincando de esconde-esconde conosco mesmo em 2024? Esse jogo chegará ao fim? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. E não deixe de assinar o Mais Que Ciência para as últimas revelações em exploração espacial.
Aperte o ícone do sino para se manter atualizado e vamos continuar explorando juntos. Orbit.